Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Mundo Esmeralda, um especial do Literalíssimo para falarmos sobre o mundo do L. Frank Baum, que é o autor do Mágico de Oz e mais as suas outras histórias dentro desse mesmo universo. Eu tô aqui hoje, eu, Lúcio, com a Cíntia. Oi, Cíntia. Oi, é bom estar de volta. Exatamente, estamos de volta. E hoje vamos falar sobre o segundo livro, que é A Maravilhosa Terra de Oz, né, seguindo a edição da Príncipes, que nós estamos lendo pela edição da Príncipes, que lançou os 14 livros no Brasil traduzidos, e esse livro foi lançado originalmente em julho de 1904. Então, tem bastante tempo, né? Até a gente estava vendo Uhum. sobre algumas questões de direitos autorais e ilustrações, agora há pouco antes de começar a gravação. Mas, Cíntia, vamos lá. O que você achou dessa sequência num geral? Eu gostei muito. Queria que fosse um pouco mais comprida, fosse um pouco maior, porque realmente estava uma delícia de ouvir mais uma vez. Eu ouvi o audiobook pela, por essa edição da Princípios e foi maravilhoso. Só tem 160 páginas Uhum. e já de primeira eu adorei o Tip e os amigos e a Dorothy não fez falta, aquela chata. De cara já gostei do Tip, que ele parece ser uma criança inteligente, decidida, a ponto de passar a perna na bruxa. Eu gostei muito. E você, o que foi que você achou? Eu achei muito bom. Eu tava até agora tentando. Porque eu tinha esquecido de anotar na nossa lista ali o nome da bruxa. Tu Hum, falou, eu só anotei bruxa e não botei o nome dela. ai, Que é a Mombi. esqueci. É a Mombi, isso. Isso. Eu só ia falar, pra gente não esquecer. A Cintia Hum, falou que leu pelo áudio, escutou pelo audiolivro. Eu também escutei parte pelo isso, audiolivro, mas é aquela versão audiolivro que automaticamente a Alexa ou o aplicativo do isso, Kindle isso. faz se você tem digamos, tem o livro ali pelo Kindle Unlimited, você vai lá, tem para ler o texto. Então ajuda bastante a seguir a Uhum, leitura, a tá fazendo outra coisa, já coloca para ouvir ali, então ajuda a acompanhar legal. isso, Tem aqueles com errinhos, né, certeza. que a leitura automática não consegue pegar, tipo, o nome dos personagens às vezes Normal. certinho. O Jack, como ele fala do Jack, é o Jack. Sim, sim, sim. Sim, verdade. Mas vamos lá falar sobre esse livro. Esse livro ele já é uma Hum, sequência do Mágico de Oz, mas trazendo, né, o texto original ali da nota do autor no início do livro, que fala que as crianças pediram muito, eu comecei a escrever essa nova história. Só que ele não sabia que escrever além daquele segundo mais 12 para fechar os 14 que ele exato, escreveu, né? exato. Porque lembrando que oficialmente o Mundo de Oz tem 34 livros, mas só 14 escritos pelo L. Frank Baum. Então fica só esses aí que a gente vai ler, Por enquanto, né? por Quem sabe enquanto. eles publicam aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Mas o que, que acontece? Nesse livro nós temos um personagem novo, já de cara, assim, é o Chip. O Chip ele mora com a bruxa Mombi. Ninguém sabe exatamente por que, que ele mora com a bruxa Mombi. Ele tá meio que ali como preso dela, né? Trabalha para ela e ele tem momentos Isso, como criança que quer se vingar daquela mulher ali que não trata ele bem e ele não se sente bem na presença dela, né? isso. E sem falar que já no começo tem a interação dessa bruxa, né? E a gente sabe que a bruxa visitou o Oz e que de alguma forma se beneficiou dessas visitas. Exatamente. O Oz, novamente, ele se mostra um mau caráter, né? Porque nesse Mais livro uma vez. explica principalmente como que o Oz ele roubou o reino ali da Cidade Esmeralda, né? Isso, Como ele roubou isso. as terras de Oz para ele e quem era o dono, digamos, quem era o rei principal ali e que esse rei tinha uma Uhum, herdeira e essa herdeira ficou perdida na exato, história, né? exato. Porque teoricamente a E herdeira desapareceu. isso, exatamente. E a gente só descobre a importância dela já
da metade para o final do livro. Isso. Porque na metade pro final do livro começam a falar assim: ah, tem essa personagem que é a Ozma, que é a herdeira do trono. Onde está a Ozma, né? Então, o Chip com os outros personagens que vão surgindo ali no meio, no caso, principalmente no início, que o Chip já cria um personagem ali, dá vida a um personagem, que é o Jack, que ele é um personagem que tem uma Isso, cabeça de abóbora. Então, esse personagem vai acompanhar o Chip por toda a história. E depois, no livro seguinte, o Jack continua, mas como um coadjuvante, assim, muito, muito coadjuvante mesmo. sim, verdade. E aparecem novos personagens, né? O que eu gostei bastante, porque aparecem novos personagens e seguindo a mesma linha de criação dos personagens do Mágico de Oz. Um pouco Isso. diferentes, partes do corpo não tão convencionais, e eu gostei bastante que ele seguiu a mesma linha. É, ele conseguiu criar essa estrutura, né? Por exemplo, já vamos citar os personagens que a gente consegue dar uma estruturada. Uhum, Retornam para esse livro o Homem de Lata e o Espantalho e a Glinda, né? Que já apareceram no primeiro isso. livro. Então, esses a gente já Isso, conhece como eles são estruturalmente. Mas aí, além do Chip e da Bruxa Mombi, nós temos o Jack, que é um homem que tem cabeça de abóbora, que o Chip dá a vida a partir de um pozinho mágico lá que a Mombi ele consegue roubar da Mombi. Temos o cavalete, que é tipo um cavalinho de madeira, que também ganha a isso. vida a partir desse pozinho mágico. E nós temos também o besourão, que aparece mais O da besourão, metade do. adorei ele. Não, era assim. E Cintia, aquilo que eu tava falando antes ali, da a gente começar a gravar, como fez falta as ilustrações, né? As ilustrações, a gente até Com vou deixar aqui na certeza. tela uma amostra de como é os personagens, porque as ilustrações do John R. Neal, que fez as ilustrações dos livros do Mágico de Oz, elas traduzem muito o universo. Só que aquele negócio, a gente já Sim, conhece o universo do sim. Mágico de Oz muito o primeiro livro, e por causa dos filmes e de todas as edições que vão sendo lançadas, E teatro, das essas. adaptações também, né? Que É. tem várias adaptações do Mágico de Oz. E acaba aquele universo vai se repetindo e a gente vai entendendo. Chega nesse, que a gente, na edição da Príncipes, a única ilustração que tem é a capa, né? Que tem ali, digamos, aqui temos o Jack, Uhum. o Cavalete, né? Aqui temos o Homem de Lata e o Espantalho. No início dos capítulos tem só a repetição do Cavalete com o Jack. Isso, Então acaba que a gente não isso. tem esse universo sendo traduzido. Eu acho que essas coisas, talvez numa reedição, se a Príncipes for pensar, for Uhum. possível, trazer essas ilustrações, ou quem sabe pegar as ilustrações originais e fazer versões a partir delas, né? Eu acho que faz muita falta. Uma coisa que eu senti muita falta, Cíntia, é o mapa do universo de Oz. Sim, pelo amor de Deus, com certeza. Porque isso eu fui Falta ver um mapa. na edição original, todos os livros acompanham um mapa. E eu fiquei assim, putz, faz muito sentido ter um mapa. Porque ali tu entende exatamente para onde é que eles estão indo. Então acho que isso faz falta na edição. Exatamente. Né? Então Faz falta. essa parte visual que assim, ele descreve muito bem, tu entende como é o personagem, mas assim, quando tu vai procurar as ilustrações, tu diz assim, ah, tá, agora eu entendi melhor. Sabe? Parece que dá Uhum. aquela luz no personagem ali mesmo. Sim, com certeza. Eu acho que a gente é carente de edições, tanto edições quanto é, um mapa, figuras. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa. Tem tantas edições do Mágico de Oz e só Princípios que trouxe os outros volumes, e mesmo assim você fica com aquela sensação de que falta algo. É, mas agora, acho que a gente já reclamou, né? E a gente sabe que talvez em algum momento chegue essas edições com ilustrações. Até a gente fez meio que Uhum. um cálculo ali em questão da data da morte do ilustrador. Ainda não está em domínio público essas ilustrações, então vai demorar talvez mais uns 10, 20 anos para isso acontecer. Mas quem sabe alguma editora aí resolva bancar essas ilustrações novas, sei lá. Pois é, Ou até as pois é antigas, né? Quem verdade. sabe paga ali para usar. Vamos ver. Mas seguindo, o que, que acontece? O Chip, depois que dá a vida ao Jack, eles saem numa jornada para fugir da Mombi,
que tá tentando pegar ele e eles estão indo em direção ao à cidade Esmeralda, né, para falar com o Mágico de Oz, né, que eles achavam que o Mágico Mas, de Oz. mas tudo isso porque a bruxa é literalmente uma bruxa. Uhum, Ela escraviza o Tip, tudo de ruim ela faz com aquele menino e ele finalmente consegue enganar ela, faz um plano ali e vai embora. E assim, eu acho que foi já daí que eu gostei dele, que eu vi que ele não seria como a Dorothy. Acho que a Dorothy teria ficado pro resto da vida com uma bruxa, não faria nada, iria esperar alguém salvar ela, algo do tipo, e o Tip não. Quando uhum. ele viu uma oportunidade, ele saiu correndo e foi-se embora. Não, e assim, ele percebeu isso muito rápido. Eu acho que ele foi muito ágil, diferente da Dorothy, que só pensava em dormir e comer. Sim, Ele, ele sim. conseguia. E até derrubar o celular eu derrubei agora. Ah, o Chip ele é muito mais ágil nessa questão de desenvolver a história dele, né? De dizer assim, não, eu não quero ficar aqui, Sim, né? Não tá legal pra mim isso daqui. Então, quando ele percebe ali no meio do caminho que ele tem o cavalete, que é o cavalinho de madeira, né? Ele tem o Jack sim. junto com ele. Ele encontra a general Jinjur, que é uma general que quer fazer uma revolução para pegar o domínio de Oz do espantalho, Aham. E né? eu adorei esse personagem, totalmente um personagem feminista, Uhum. para uma época que mal se via isso, e o autor colocou. Eu espero que nos próximos volumes eu veja esse personagem e o exército dela, porque eu gostei bastante. Ai, Cintia, já posso dar um mini spoiler? Não acredito, Lúcia. Vai, A fala. Jinjur aparece no finzinho do Osma de Oz, que é o livro 3. E eu achei meio Ah, decepcionante a narrativa dela. Mas deixa pra lá, no próximo vídeo a gente tá. comenta. A gente comenta. É, porque meio que ela. Eu, assim, tem uma parte que fica um pouco confusa, mas depois a gente Uhum. conversa sobre isso. Se ela regrediu Certo, tá ou bom. se foi uma evolução. Mas a gente conversa no Hum, próximo vídeo. entendi. Mas aí, o que acontece? Quando ela encontra essa Jinjura, ela tá com um grupo de mulheres indo pegar querendo o domínio de Oz do Espantalho, que foi quem ficou no domínio de Oz ali depois que o mágico fugiu. O domínio da cidade das Esmeraldas. Isso, é. E ela quer, tipo, ser a rainha pra comandar ali, ter o direito às joias, às esmeraldas e tudo mais. E, claro, Uhum, eles seguem todo o caminho ali, que é sempre aquela jornada do caminho de muitos empecilhos no meio do caminho, né, até chegar à cidade das uhum. Esmeraldas e enfrentar, né, esse exército de Oz que já é meio fraco, né? Eles Pois mostram é, pois é. que o exército de Oz, ele com o tempo não se preocupou, nada de muito novo estava acontecendo, e acabou que ali elas conseguiram dominar muito rápido o espaço, né? Não foi difícil para elas. Muito fácil, é. E também E não teve uma resistência muito grande do do- espantalho. não, nenhuma. Pois é, E assim, eu gosto muito que ele fica sempre naquele momento assim, ah, eu vou pensar o que eu vou fazer, porque ele tem cérebro agora, né, teoricamente. Vou pois pensar o que é. eu vou fazer, só que ele pensa tanto que ele acaba se perdendo e diz assim, ah, tá bom. Né? Ele se contenta com pouco e fica naquilo dali. E quando ele percebe que Sim, tá nessa verdade. dificuldade da história ali, que ele não tem mais o que fazer, ele vai atrás do Homem de Lata, porque ele sabe que vai ser uma pessoa que vai poder ajudar ele, sabe que ele tem um exército mais bem preparado para poder talvez pegar o domínio da cidade das Esmeraldas, até ele descobrirem essa questão que existe a herdeira, né? Que nem a general Exato. sabia exatamente que existia essa herdeira ali viva. Exato, isso. E o que eu acho legal é que o espantalho é a mente, né, o cérebro da equipe, e o homem de lata são os músculos, né? E Uhum. cada um com seus talentos acabam um ajudando o outro. Eu acho que o legal é justamente isso, porque imagina uma criança lendo isso. Eu acho
justamente quando uma criança, um pré-adolescente, tá se formando um adulto e tem a união faz a força, cada um com o seu talento, mesmo com suas dificuldades, porque o Jack está sempre falando de, eu queria, o coitado, ele está sempre de, eu não queria, alguém pode me fazer uma torta, alguém pode fazer Sim. uma sopa, o coitado. E o É, cavalinho também tem o suas Jack ali, ele faz muito o dificuldades. papel do leão, né? Que o leão não aparece nesse livro. Sim, é verdade. Então, ele está sempre se lamentando que ele não vai durar para sempre. Uhum. Mas mesmo assim, a união ali faz a força e eles vão em busca de, de se ajudar, de finalmente, sabe, de seguir a jornada. Eu achei muito legal essa parte. Sim, e eu acho que tem ali também quando eles chegam até o Homem de Lata, tem toda uma reviravolta na vida do Homem de Lata que ele se mostra vaidoso, né? Que ele tá ali se cobrindo de Sim, sim. níquel pra ficar com Pois a é. armadura brilhosa, né? Então, tu chega num ponto de, digamos Uhum. assim, só um pouquinho, daqui a pouquinho atendo vocês, eu tô terminando de passar, digamos, Exatamente, tô terminando de me exatamente. arrumar aqui, depois vocês vêm. Pois é, deixa eu passar um olhinho aqui nas minhas juntas, que já já eu atendo vocês. Não, e agora eu acho que já seguindo, depois que eles encontram o Medelata, eles continuam na jornada, só que eles já chegam nessa jornada conhecendo o Besourão, que até eu tava procurando aqui no livro para poder ler certinho. Que é o senhor M.A. Besourão II, que no caso, o que seria o M.A.? É o muitíssimo aumentado e o II, Isso, deixa eu achar o II aqui, é inteiramente instruído. Então ele tá. isso. Porque o que que acontece? O Besourão, ele aprendeu tudo que ele sabe escondido num cantinho ali de uma sala de um professor de uma universidade. Então ele foi aprendendo Isso. escondido tudo que ele sabe e ele se deu esse título, né, de que ele sabe muito, né? Ele tem essa educação, aprendeu sozinho, digamos assim. E ele Sim, realmente é muito verdade. esperto, né? Então ele tem essa. Muito, muito. E até, E ele Cíntia, ele me lembrou muito o Visconde de Sabugosa. Não sei por me quê. lembrou Porque também, me lembrou. A depois que eu olhei a forma deles ilustração, falar também. depois que eu olhei a ilustração dele, é estruturalmente o Visconde de Sabugosa. Pior que eu nem vi a Tu não imagem viu? dele, não vi. E eu escutando, eu pensei, ele com certeza parece com o Visconde. Porque a imagem que usam dele ali na imagem principal quando ele se apresenta, ele tá com um casaco verde com a gola amarela, né? E ele é alto, tem um chapéuzão, e aí eu tipo assim, gente, é o Visconde de Sabugosa? Sabe? Eu não tinha feito. Quando eu tava lendo, eu não fiz essa conexão. Mas aí quando eu vi a imagem assim, gente, será que, né? O Monteiro Pois Lobato? é. Até eu, até eu nem vi quando é que é a primeira aparição no Monteiro Lobato do Visconde de Sabugosa. Deixa eu ver se eu descubro aqui pra gente ver Bicho, datas, dá uma né? olhadinha. Vamos ver. A primeira aparição em 1922. Então dá para o Monteiro Lobato ter lido esse livro aí para pegar essa referência. É, pois é. É válido. Mas Agora sim, como. uma coisa que eu Pode achei falar. interessante depois, já nessa fase ali que aparece o Besourão, que a gente tem o retorno da Rainha Rato, né? Que ela aparece no primeiro livro. Sim, verdade. Eu não esperava Também da não. aparição dela, né? E eu E eu até achei gostei. tão rápido. Poderia ter sido um pouquinho maior até. Sim, sim. Eu pensei que ela ia aprontar mais, mas não aconteceu. Quando eles encontram a Glinda, né? Eles têm a parte que eles encontram a Glinda e começam a entender o que aconteceu com o rei Pastória, que é o pai de Osma, que é a herdeira do trono, Sim, sim, né? sim. Então ali a Glinda começa a contar e dizer que a Osma está desaparecida, ninguém sabe o que aconteceu e tudo mais, e eles ficam ali tentando pensar assim, vamos descobrir onde está a Osma, né? Mal eles sabiam que estava entre eles.
né? Pois é. Até eu acho que sim, a gente vai ter que falar já sobre isso, porque senão a gente não vai conseguir desenvolver. É, a gente vai ter que soltar esse spoiler. Então, gente, já vamos falar sobre isso. O que que acontece? O Chip é a Ozma. O Chip, ele está ali na primeira, quase todo o livro caracterizado como um menino, que ele foi, na verdade, enfeitiçado pela bruxa Mombi a pedido do mágico de Oz para esconder Ozma, porque Ozma, após a morte do rei Pastória, assumiria automaticamente o trono. E o que que o Oz fez? Escondeu Ozma, que era uma criança, transformou no Chip, a pedido, né, pra bruxa Mombi, e ela desapareceu. Teoricamente ficou perdida, ninguém sabia Ninguém exatamente o que estava sabia acontecendo. e muita gente não sabia da existência dela também. Porque assim, não dão a idade exatamente que ela tinha quando ela foi transformada no Chip, mas Isso, provavelmente devia ser, sei isso. lá, 2, 3 anos. Um bebê, por aí. Ou até mesmo um bebê. Ela pode ter sido raptada ainda bebê, É, e por isso que ninguém sabe da existência dela. Acho que só os mais antigos, tipo Glinda, saberia. e até a Glinda, em vários momentos, ela disse assim: eu fiz várias buscas e não consegui encontrar. Pelas magias da Glinda ali, ela também não conseguia identificar onde estava a Ozma. Obviamente, porque ela Uhum, tinha já uma visão de quem seria a Ozma, qual seria, digamos, a sua categoria, como seria sua personagem, e ela não conseguia ver porque ela não sabia que tinha sido feita essa transformação. E até, na verdade, exato. essa transformação ela faz parte daquele início de conversas que se existem sobre a questão da teoria queer dentro do Mágico de Oz, né? Que ele já incluía Uhum. essas questões dentro das histórias de uma maneira muito natural, digamos, De uma maneira muito simples, do é, tipo, eu fiz um feitiço aqui e é isso. como eu comentei contigo antes, a história lá do chocolate com pimenta, que Bernadette vira Bernardo, basicamente, Uhum, provavelmente essa história já aconteceu em outros livros muito antes de Mágico de Oz, porque é algo já usado na literatura, uhum. principalmente em teatro, muito forte. Mas ele trouxe isso para um livro infantil que eu acho que talvez na época não fosse tão comum. Hoje em dia, né, tá contando com a Cíntia, que teve alguns comentários ali, se vocês procurarem nas avaliações da Amazon, provavelmente já foi deletado, porque houve denúncias, né, porque a pessoa estava sendo transfóbica, ela pessoas reclamando, dizendo que a tradução da Príncipes estava induzindo a algo, né, de uma transformação de um menino em menina ou de uma menina em menino. Então, Que não, que e não não tem nada a tinha. ver, não é bem assim, Não é bem assim. É tipo uma questão que foi usado um feitiço. Até na verdade existe uma resistência do Chip ali quando fala, né? Que o Chip fica com medo assim, Exatamente. quando ele descobre que ele é a Ozma, ele fica naquela resistência de, digamos assim, tá, mas e se eu for transformado em menina, eu vou perder o que eu tenho? Né, num sentido, eu vou perder meus amigos, vou perder as coisas que eu construí aqui, as coisas que eu descobri. E na verdade, não, né? Ele percebe que todo mundo se manteve ali, ninguém desapareceu da vida Exatamente. dele. Então, de certa Exatamente. forma, essa delicadeza que ele traz no texto, talvez sem saber que, sei lá, em 2025 a gente estaria olhando, observando essa parte da história com esse olhar, é algo muito interessante de ver como que ele talvez já estava à frente do seu tempo ali, criando essas narrativas, né? Até como tu falou Exatamente. da Não, General Jinjura ali, que fez toda essa questão ali da invasão da Cidade das Esmeraldas. uhum. E sem falar que o próprio autor não fazia ideia do sucesso que seria o Mágico de Oz, não fazia ideia que iria escrever outros livros e ele literalmente só escreveu porque o pessoal escrevia cartas para ele pedindo é, a continuação, que queria saber um pouco mais dos personagens, como eles estariam e tal. Então, assim, ele não tinha pretensão nenhuma. Uhum. E assim, quando a gente começa a ver essa transformação ali do Chip em Ozma, realmente o fim fica muito corrido, né? Ele não tem aquele Fica, desenvolvimento. Tipo, no livro fica muito 3 corrido. no livro 3 que eu já finalizei, tem um desenvolvimento maior de Ozma, mas não fala sobre isso. É tipo, a Ozma Uhum, existe,
tá ali governando a Cidade das Esmeraldas e é isso. E descobre os seus dons mágicos que ela não tinha ali na primeira aparição, mas percebe que, na verdade, toda a estrutura ali do livro é para mostrar que, na verdade, precisa encontrar essa princesa que estava perdida, né? Verdade. E o que eu acho interessante ali dentro também dessa história do. Agora eu me lembrei de mais uma personagem que tá aqui na nossa lista e a gente não comentou, que é a Julia Jamb. Lembra da Julia Jamb? Não, não Não? lembro. A Julia Jamb foi a que quando o Chip, o Cavalete e o Jack chegaram à Cidade das Esmeraldas, eles foram lá conversar com o Espantalho e vamos precisar de uma tradução. Lembra que precisa. Ah, sim, sim, verdade, verdade. Aí chamaram a Julia Jamb assim, essa daqui vai ser a intérprete de vocês, porque vocês falam línguas diferentes. E a Julia Jamb tá ali Uhum, sendo muito escrota. Faz uma tradução totalmente errada do que ele tá falando, aham, porque depois ela fala pro espantalho, então, todo mundo aqui fala a mesma língua. Não tem diferença. exatamente. Então ela meio que tira esse sarro, achei muito boa essa parte do personagem dela. Ah, Uhum, depois ela retorna no fim do livro, né, que a Mombi assume o corpo dela ali pra tentar sim. fugir. Então é muito Não, interessante. A Mombi, ela é muito traiçoeira. E depois ela também se transforma numa flor e Uhum. consegue escapar, consegue fugir. Mas a Glinda, como sempre, mais esperta que todo mundo, mais sábia, acaba percebendo e desmascarando ela. Não, a Mombi se transforma em sombra. É tipo, Pois é. é tipo uma coisa Acho, assim que, de certa forma, ela é mais maléfica que a própria Bruxa Madoeste do primeiro livro, né? Porque ela passa por exatamente. transformações que a própria Bruxa Má ali estava no primeiro livro sempre reforçando assim que é ela que vai fazer. No máximo ela tinha os macacos que ajudavam ela, mas era Isso. era ela que ia fazer aquilo dali. É muito Isso, interessante como ela é diferente, né? sim, sim. E chega a ser tão maléfica quanto. É porque, assim, o Oz, ele é trambiqueiro, né? Uhum. Aliás, existe essa palavra trambiqueiro aí? Vocês Existe, sabem o que é existe. trambiqueiro, meu Deus? Claro, aham. Existe, né? É porque a gente mora, cada um, numa direção do país, que às vezes eu fico na dúvida se Não, já tá o. universalizado. Então tudo bem, tudo bem. Então, ele é mais trambiqueiro, mas ela é má mesmo. Ela Uhum, é. O que ela puder fazer em benefício próprio, ela faz. exatamente. Assim, é, dá pra ver o quanto ela, tipo, conseguiu se esquivar por muito tempo, né? Porque o Chip cresceu e Isso. ela foi ali fazendo os seus cursos de magia pra pegar os pozinhos, né? Até que tem aquela Aham. caixinha do pozinho que dá a vida pro... Isso. Deixa eu só ver o que que Mas aqui eu tá não acho, dizendo, Cíntia. mas eu não acho que ela iria conseguir ficar com o Tip por muito tempo, porque ele é muito esperto. Então, assim, ela iria ter que pensar num plano B quando ele, tipo, virasse adolescente, porque se como criança, que ele não tem tanto entendimento das coisas, ele já era esperto, quanto mais se ele Uhum. fosse adulto ou maior de idade. Se vocês ouvirem um barulho aí, são meus gatos brigando. Faz parte, faz parte. Faz parte. Mas assim, eu achei muito interessante a forma como eles trouxeram essa narrativa toda do Chip. Acho que como eles introduziram esses personagens, porque eles vão voltar em outras histórias, né? Ah, Isso. todos esses personagens que apareceram nesse livro, eles voltam no livro seguinte, que é o Ozma de Oz. Principalmente Uhum, porque a Ozma ganha um sentido político muito mais interessante no livro 3, que não é explorado no livro 2, porque a recém estava uhum. assumindo o trono, né? Então tem toda essa questão de como acho que a Glinda ela retorna realmente em todos os livros, aparentemente, e
ela faz toda essa, digamos, essa conexão final, digamos assim, ela tá ali pra salvar o que eles não conseguiram resolver, sabe? Porque daí tu vai vendo que Uhum. eles vão resolvendo sempre tudo, mas chegou um ponto, não temos mais para onde ir. Quem que vai salvar a gente? Aí Linda. a soberana, a mais mais. Agora eu tenho certeza que a gente vai ver o Oz de novo. Isso é fato. Eu tenho Uhum. certeza que ele ainda vai aprontar muito, mas não acho que ele vai aparecer logo. Mas eu Teoricamente é o acho livro que. 4 que ele retorna. Ah, é? É. Ai, meu Deus, não me O conta, livro amigo. Deixa eu 4, descobrir. deixa eu ver aqui. O livro 4 é Dorothy e o Mágico de Oz, então teoricamente ele retorna ali. Ah, eu não sabia. É porque, assim, eu vou às cegas. Não leio sinopse, não leio nada. É, Sim, no máximo, eu só vejo, tipo, a análise de alguém que eu sei que tem, gosta do mesmo tipo de livro que eu, e quando é série, eu só vejo a resenha do primeiro e os outros eu vou assim, vou no escuro. sim. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu fazer um bom resumo, né, Cíntia, das principais Sim, temáticas, né? Acho que até eu tô aqui lendo o site que tem o do fandom do Mágico de Oz. Eles falam aham, muito sobre essa questão que a gente já comentou, sobre a questão de ser uma narrativa feminina, né? De trazer os direitos das sim, mulheres sim. dentro da temática, das mulheres estarem buscando por seus direitos, principalmente. E aqui eu acho Bom, que tem uma a parte que eu achei interessante importância do texto que fala A assim, de importância ressaltar o do matriarcado, né? autor falar disso, isso, a importância do autor lá em mil e não sei quanto abordar isso, caramba, e de forma tão simples, normal, Uhum. das mulheres tentar se impor, e eu gostei muito, realmente eu não esperava essa, essa representatividade. E assim, é um livro que ele não ganhou adaptações tão, digamos, completas, né? Ele apareceu em Uhum, compilados, em teatros, alguns filmes, uhum, animações, mas todos eram meio que uma união de várias histórias dos 14 livros, sabe? Eles não fizeram sim, nada que sim. fosse específico desse. E a gente, na verdade, eu acho que é muito difícil, porque cada livro ele traz um complemento do universo que eu acho que só uma série de televisão teria condições de fazer, sabe? Pois é. E em questão de adaptação, o Once Upon a Time, que já tem uns anos atrás, eles meio que abordavam muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, não acho que teria como aprofundar, tanto que eles só falaram da Rainha Má, como é o nome dela, meu Deus? Eu sou péssima com o nome, gente. A, A Rainha Má, né? A Rainha Má da Branca de Neve, não. A Rainha Má do Oeste. a Bruxa Má do Oeste. A Bruxa Má do Oeste, desculpa, gente. Então só abordou ela e aí uma mistura com a Rainha Má com ela e aquela rivalidade. Então, assim, não lembro de ter uma adaptação que fosse de fácil acesso para as pessoas, Uhum. que tivesse no streaming, que tivesse no cinema, quanto foi o Once Upon a Time. E olha que naquela época a gente não tinha streaming, a gente vivia de pirataria, né? A gente se E virava. tinha que esperar. A gente se virava, a gente dava os pulos da gente. E hoje em dia tá mais fácil. Mas antigamente não tinha isso, não. E assim, acho que já a gente já tá finalizando, né, Cíntia? É, Isso. não, acho que é um livro que não tem muita, ele não deixa dúvidas, sabe? Eu acho que ele na verdade ele mais complementa e te dá vontade de continuar. Eu acho que na verdade o que Isso. a gente fazendo esse movimento de tipo ler e já pular pro próximo, de a gente já, Uhum. digamos, conhecer a Ozma aqui, o próximo é o Ozma de Oz, agora eu quero saber o que vai acontecer aqui. Apesar da Dorothy se Sim, aparecer ali sim. no início do livro. E ser uma das protagonistas da história, né? Mas ela que coordena o Uhum. próximo livro, a Dorothy, mas de qualquer forma, a Hum, Ozma ainda assim é importante para o desenvolvimento da narrativa. entendi. Como você já foi um pouco mais ligeiro, você já terminou
o terceiro livro. O que você achou? Me dá um spoiler assim. Você gostou? Ele é mais ação do que o segundo, Hum, né? Então acho que isso é... é um pouco maior, ele tem mais de 160 páginas. Não, ele tem, acho que, deixa eu ver aqui, eu tô com ele do meu lado. Acho que ele tem um pouco menos. Acho que ele Eu não tem acredito nisso, não. Por isso que você leu tão rápido. 143, ele tem. Não acredito, por isso que você leu tão É. rápido. Também teve hoje. Acredito que. Hoje eu fiquei uma boa Hum, parte da manhã e da tarde no Posto de Saúde tentando fazer umas vacinas, daí eu fiquei lá um tempão esperando. ah, Isso ajudou tá bastante a explicado. correr a Tá leitura. explicado. Mas assim, Então, ele é mais ágil também, tem essas questões. Tem um uhum. personagem muito interessante ali, que é um rei de um novo reino, que eles estão tentando resgatar umas Eita! pessoas. Então são pessoas, tem muita gente nova, tipo assim, tem uma parte ali que eles fazem a contagem dos personagens novos que aparecem, considerando os soldados que aparecem no meio do caminho, são mais de 30 pessoas, né? Tem, tipo, Caramba! toda uma família real que aparece ali, que são 11 pessoas novas que aparecem. Então eu não sei até que ponto essas pessoas vão retornar em outros livros. Ah, entendi, é verdade. É, então, eu acredito que o nosso próximo encontro vai ser bem mais rápido do que a demora que foi entre o primeiro e esse segundo. Já ia derrubar Gente, de novo. é a vida, né? A gente vai fazendo uma coisa ou outra e É, é pois aquele é, negócio, a gente não deu prazo justamente pra gente não ficar também se cobrando tanto. verdade. Mas quem não leu ainda o segundo, assim, o meu conselho é leia. Uhum. Leia porque foi tão bom quanto o primeiro e acredito que vem coisa boa por aí. Até porque eu pensei que ia demorar um pouco mais para Dorothy aparecer e o Oz também. E agora já no quarto livro eles vão aparecer. E basicamente não tem nem 200 páginas, então assim, vai ser uma leitura bem rápida. Tem um que agora eu não lembro qual, eu acho que é o que chega mais próximo de 200 páginas, acho que é o sétimo ou oitavo livro. Mas até lá a gente Ah, vai vendo o que acontece na história. Mas eu acho que por enquanto tá é. legal, porque ele mantém um ritmo bom Uhum. e a gente fica com vontade Isso, de ler o isso. próximo, né? Então acho que isso é interessante. Pois é. Porque a gente vai falar 14 livros, é pesado, mas, né, a gente fica Uhum. naquela expectativa. Não, se essa história fosse escrita nos tempos atuais, seriam 14 livros de 800, 900 páginas. Pode ter Exatamente. certeza. E provavelmente seria uma romantasia. É. Mas, Cíntia, já Isso é um estamos fato. finalizando nossos minutos aqui, porque mudamos a plataforma, a gente tivemos que mudar a plataforma de É gravação. verdade. É Então, verdade. estamos aqui terminando nossa parte grátis, porque é a realidade da gente. Aham. Então, Pois é, a gente é, se vira nos 30. exatamente. Cíntia, muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo, Foi gente. ótimo, amigo. Com certeza. Até a próxima, pessoal. Até. Tchau, gente. Tchau. O Literalíssimo é um podcast original do All Pop Stuff, com criação, roteiro e edição de Lúcio Pozobon. O Literalíssimo está disponível nas plataformas de áudio e vídeo.